que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Nós espíritas não podemos nos reclamar de forma alguma da vida, porque temos roteiro de bem viver. Temos um manual de instrução que nos dá o norte para todos os momentos da nossa vida. Às vezes, o problema não está descrito ipsis literis, mas existem situações descritas nos livros, principalmente a começar dos livros da codificação, que trazem para nós as respostas. Quando temos bom senso no coração, vamos encontrar ali a resposta que precisamos. Quando é muito difícil, uma boa sugestão é fazer a pergunta: se fosse Jesus, não eu, se fosse Jesus, o que ele faria nessa situação? Mesmo que nós não tenhamos condição de idealizar, claro, a atitude do Cristo, com certeza, se a pergunta foi sincera e a busca da atitude dele for sincera, nós conseguiremos achar uma conduta melhor do que aquela tomada de impulso por nós mesmos. Então, são perguntas feitas no Livro dos Espíritos. A casa tem para emprestar, tem para vender. É importante, em tempos de tantas dificuldades, tantos desafios, que tenhamos em mãos, ali na cabeceira, todo dia. Abre ao acaso, não é um livro de leitura continuada, são livros de estudo. Observe essa imagem. E André Luiz descreve que o princípio inteligente, que foi comentada no estudo do perispírito e em outros estudos anteriores, o princípio inteligente, ao longo de milhões de anos, vai estruturando pouco a pouco o seu perispírito, que é rudimentar, é ainda um projeto, nada elaborado, e adquirindo automatismos no início, passando pelas experiências dos reinos mineral, vegetal e animal. É como se fôssemos nós que vamos a uma cidade muito longe. Moramos lá no interior, então a gente tem que sair da nossa fazendinha, às vezes a pé, daí a pouco a gente vai pegar uma charrete, depois nós vamos pegar uma jardineira, depois nós vamos chegar na cidade grande, depois a gente pega um ônibus, vai no aeroporto, pega no avião e chega. É mais ou menos assim a viagem que o princípio inteligente vai fazendo em todos esses níveis que o Criador oferece, níveis de experiência. Então ele vai passando pelas experiências do reino mineral, vegetal e animal, até alcançar a razão no ser humano. Nós estamos aí, né? Nesse momento. Olha essa perfeição. A natureza não dá saltos.
Cada etapa prepara a seguinte. No vegetal, o princípio inteligente ainda não possui consciência individual, mas exercita mecanismos indispensáveis ao futuro. Então, no reino mineral, o princípio inteligente trabalha a estrutura, a coesão, né, dos elementos químicos ali, a coesão, a estabilidade, a obedecer às leis divinas, às leis do universo, elétrons, prótons, nêutrons, neutrinos e tudo mais, temperatura. Eu queria trazer para vocês, mas tinha direitos autorais, e como vai para a internet, eu não trouxe. Mas eu queria trazer a caverna de cristal, que eu acho que é, esqueci o país, México, no México. Depois procurem, caverna de cristal, eu também esqueci o nome. Eu estou com tanto nome na minha cabeça, esqueci o nome da cidade. 40 graus dentro dessa caverna, descobriram por acaso cristais do tamanho desse auditório. Começaram pequenininho. Quem fala que o reino mineral é inerte, depende do ponto de vista. Se for pensar na nossa velocidade aqui agora, ele está estático. Mas se formos pensar em termos de milênios, ele está naquele movimento lento. Como se a gente olhasse para o relógio agora com o ponteiro de minutos, de segundos e de hora, o ponteiro de hora não anda, né? Mas anda. A gente é que não percebe. Então, procurem para vocês verem, né? Como que aquilo foi nascendo, né? Todos idênticos. Quando a gente pega uma drusa de cristal, a gente vê que todos têm o mesmo número de faces, de lados característicos, né? Então é semelhante a esse slide anterior, e aqui o princípio inteligente está trabalhando a sensibilidade. Então a luz interfere, o clima interfere, as condições interferem. Quando vocês pegam uma plantinha dessa, um girassol, por exemplo, e olha de cima, vocês vão ver a harmonia com que essas pétalas crescem. A gente olha assim, parece que é aleatório, mas não é. Você olha a casca do abacaxi, ela tem uma equação matemática, né? Então, não existe acaso no universo. Nós é que não alcançamos. Olha que imagem linda. Podia ser um campo de girassóis, né? O princípio inteligente acompanhando a luz, né? Essa plantinha é chamada de flor dos olhos azuis. Existe um porquê desse miolinho estar tão claro, das bordas estarem mais azuladas, para todo o processo bioquímico dela, né? E aí, o princípio inteligente no reino vegetal conquista resposta a estímulos externos, como luz, umidade, gravidade, sensibilidade primária diante dos estímulos do ambiente, o início da organização das forças vitais, automatismos biológicos como crescimento, nutrição e reprodução, preparação para formas mais complexas de percepção e movimento. Então, a partir de agora, quem não tinha pensado nisso já vai olhar para a natureza de uma maneira diferente. Todos os dias o Criador nos apresenta o pensamento e o amor dele em tudo o que existe. Nós é que não conseguimos, às vezes, ligar uma questão com outra, mas tudo está entrelaçado de alguma maneira. Corais. No animal, o princípio inteligente
instintiva-se. Eu me aventurei a usar essa palavra, mas desenvolve a questão do instinto de preservação, né? Aprende a sentir, o animal sente. Aprende a desejar, os animais mais evoluídos, a buscar, a proteger e conviver. Então a gente observa essas imagens, a delicadeza delas, né? A energia que circula nesses seres maravilhosos, todos eles especiais. A atenção, o grupo, da mesma forma que o mineral ali estava agarradinho na drusa, agora a drusa já desloca, nada, faz quaquá, né? As aves, olha aqui que bonitinho, a atenção aqui dos ursos polares, já aconchegando uns nos outros, foi o que foi falado aí no anterior, não é? As araras. Então, um princípio inteligente, ele desenvolve a convivência, a proteção do grupo e os primeiros vínculos afetivos. Nós trazemos desse momento e dos anteriores aquele medo. Existem algumas pessoas, e muitas vezes nós, em algumas situações, somos abordados por medo, que a gente não sabe de quê. Medo de quê, né? Mineiro, né? Medo de quê? Muitas vezes é um medo inconsciente que está guardado nessa biblioteca de experiências nossas, né? Vamos avançar. Eu estou trazendo isso para que nós possamos começar a pensar no nosso entorno, em nós mesmos, nos nossos sentimentos, nas nossas reações, nas nossas buscas, nas nossas fugas, o que protegemos, o que dispensamos, o que procuramos. E a gente vai vendo como vai se especializando, né? As relações entre esses seres. E a gente vê que eles estão agrupados. Olha a natureza falando com a gente. Então, a lei de sociedade, portanto, é uma lei natural, não surge de improviso. Olha só, ela veio construindo de milênios. Nós estamos passando em 5 minutos, mas são milênios para o princípio passar por toda a experiência que aquele reino pode oferecer para entrar calmamente. A transição é igual esse letreiro que está chegando aí. Leva muito tempo para ele ir se adaptando a outra proposta com outros recursos. Como se fôssemos nós mudando de série numa escola. A gente vai o ano todo, passa pelas provas, pelas provações, pelas expiações, né? Os deveres, os trabalhos, e é importante estudar para você se libertar com o conhecimento. Saber tudo, não saber só uma coisa. Busque conhecer todas as vertentes para você ter liberdade de escolha. Então, a lei de sociedade, portanto, não surge de improviso. Ela representa o amadurecimento de tendências cultivadas ao longo de uma jornada milenar. Então, olha, eu trouxe ali os cristais de água. Eu não sei se vocês já viram a experiência do Masaru Emoto, que é um japonês, ele já faleceu há uns 10 anos atrás, talvez. Nós chegamos a conhecê-lo lá no Palácio das Artes. Ele fez uma experiência que ele congelava água de todas as origens, água de esgoto, água de um lugar onde as pessoas eram gentis umas com as outras, usavam palavras gentis, água de ambientes onde as pessoas brigavam.
pegou água de todas as origens, congelou, cristalizou e aí fatiou e levou no microscópio atômico. E aí vocês vão ver as várias fotos que ele fez das moléculas de água, como que elas se agrupavam. E a questão é a seguinte: quantos % de água é o nosso corpo? 2/3, mais ou menos. Para quem hidrata bastante, né? Para quem hidrata menos, é menos. Mas a energia que nós geramos ao comportarmos de determinada maneira, falarmos de determinada maneira, pensarmos de determinada maneira, cria um psiquismo, uma psicosfera em torno de nós. Porque o pensamento é onda, ele gera ondas de frequências, né, dele. Ele trouxe para nós isso na semana passada. Frequências variadas. Quando a nossa frequência é baixa, o nível é uma frequência que são poucos ciclos para um espaço de tempo, uma frequência baixa que chama, né, dele. Então, o alcance, a penetração dessa frequência, dessas ondas, desse pensamento, dessas atitudes é pequena. Aí a oração não sobe, ou não anda na direção onde precisa. Então, a gente precisa de entrar num nível de frequência melhor, para que o nosso pensamento e as nossas energias sejam melhores e que os nossos benfeitores possam nos ajudar. Porque às vezes eles estão a fim de nos ajudar, mas a gente está com uma frequência tão ruim que não existe sintonia. Como se eu ligasse aqui, eu vou pegar o radinho de pilha, tá? Fica fácil. Eu ligo o meu radinho de pilha, quero escutar FM, mas eu estou com um padrão de AM. E eu não consigo a sintonia, não falamos a mesma língua. Então os benfeitores não conseguem nos ajudar. Nós precisamos de caminhar na direção deles, melhorando a nossa frequência. Ah, Daphne, mas eu não nasci perfeita, como é que eu faço isso? Só de você querer mudar já é o primeiro passo. Às vezes são 10 passos já, né? Então, é nesse longo estágio que se elaboram os alicerces da futura inteligência racional. Nada surge de improviso, a natureza educa sem saltos. Eu trouxe isso tudo para vocês, para que vocês possam entender o tema da palestra de hoje. Eu estou contextualizando, né? Olha como a doutrina espírita é linda, porque ela nos mostra, é ciência, filosofia e religião. Então chegamos nessa condição, observem, né? O ser humano é um ser gregário. As pessoas que fazem votos para viver em isolamento, elas estão indo contra a natureza. Claro que tem horas que eu preciso de conviver, mas existem horas que eu preciso de estar comigo para fazer um exame das minhas escolhas e do que está vindo na minha direção como consequência. Se eu não paro nunca, se eu fico sempre para fora de mim mesma, eu nunca vou conseguir avaliar se o que está acontecendo comigo pelas minhas escolhas está me fazendo bem. E eu tenho que buscar os meus referenciais lá em cima. A minha régua tem que subir. O meu padrão de comparação não pode ser o todo, principalmente nos dias de hoje. Porque as psicografias, os livros e lá nas obras póstumas, quando a doutrina espírita foi codificada, os 1860 e poucos, né, já avisaram o que estaria acontecendo nos tempos atuais. Então, muitas entidades vindas do umbral estão tendo a oportunidade de reencarnar no planeta para terem acesso ao que é, dentro da possibilidade, um planeta na condição de evolução que ele está hoje. Vocês concordam que nós não estamos nas cavernas mais? Concordam que nós já conseguimos ligar o nosso fogão a gás ali, ó, no Magiclick, né? Lá no passado era descobrindo o fogo, descobrindo a roda. Olha o tanto que o planeta melhorou.
Mas muitos que insistem em estar no mal, a segregar, vão perder a sintonia do radinho, porque o planeta está cheio de espíritos querendo melhorar, vibrando positivamente. E quando é assim, o que acontece na escola, gente? O micro repete o macro. Quando tem uma turma que nega aprender, o que é feito com ela? Eu gostaria que vocês me respondessem. Quando tem um grupo de alunos dentro de sala atrapalhando o andamento da coisa. Pelo menos no meu tempo era assim, eu não sei hoje como é que tá, né? Mas o normal é isso. Aquela turminha vai repetir o ano. Eu estudei na escola técnica, que hoje é o Cefet, tinha turma A, B, C, D, E, F, G, H, lá. Era tudo agrupado de acordo com a média. Discriminação? Não, meritocracia. A Terra funciona, o universo funciona com a lei da meritocracia. Podemos chorar, esgoelar e tudo, a gente vai ficar batendo o pé à toa. Porque o que a gente vê no universo é isso. Aqueles que estão mais frágeis têm que reciclar. Não é que vão ser lançados para o fogo eterno, não. Vão ter que se refazer para pegar, e os que são mais resistentes, mais fortes, que conseguem se adaptar mais, sobrevivem e avançam. Então, numa turma também é assim. Os que tinham boas notas tinham mais chance, não estou falando que é 100%, de avançar do que aqueles que queriam ficar lá na cantina, lá no DA, jogando xadrez. No meu tempo, jogava xadrez no DA. Hoje, não sei. Né? Bom, então, e nós não podemos esconder as realidades, porque se nós queremos fazer uma avaliação da nossa vida, nós temos que trazer os fatos, colocar na mesa, sermos sinceros, sem paixão. O que está acontecendo? Será que isso vai me levar em algum lugar? Não, não vai. Vai me atrasar a evolução. Então, aqui, se a sociedade é lei natural, a família é sua primeira escola. Então, tem a família das abelhas, a família dos minerais, o princípio inteligente está estagiando a família terrena, né, de seres humanos, a família dos vegetais e etc. Olha aí que lindo. Olha os diversos tipos de famílias. O micro repete o macro, né? Nós temos as famílias das células da epiderme. Nós temos a família das células do fígado, etc. Nós temos a família de seres humanos, todos nós. Nós temos a família das montanhas, com características específicas, com minerais específicos dentro delas. Família das nuvens, dos planetas, dos sistemas solares, das galáxias, várias galáxias, né? Como se fossem aquelas plantinhas ali, as suculentas, né? Mas os nossos olhos são tão frágeis ainda que nós, às vezes, nem paramos para imaginar. Nesse universo infinito, sem fim, nós não podemos conceber muito o que seja o infinito. Mas ele está vivo e é criado por Deus. Então, eu gostaria de convidar todas as pessoas hoje, encarnados e desencarnados, para fazermos uma viagem para dentro. Vamos resolver muitos problemas da nossa existência. Porque a gente, às vezes, nasce numa família assim, numa questão assado, num grupo assim, numa comunidade assim, e depois a gente cresce e fica cobrando, porque muitas vezes não entendeu o movimento e não entendeu qual é o seu papel na sua vida, em primeiro lugar, e depois
na vida da comunidade, porque você é uma parte integrante da comunidade. Então, vamos fazer uma viagem para dentro de nós mesmos. Eu peço a todos hoje que façam, com sinceridade, nas suas memórias, as memórias que nos habitam, dos vínculos que nos moldam e dos laços invisíveis que nos nutrem, que nos unem. Compreender a família que temos, principalmente a família original, é compreender a nossa própria jornada, os encontros, os reencontros, os aprendizados e os desafios que nos convidam a crescer. Também hoje, então, é o convite olhar além das aparências, além das conveniências e das modinhas, e adentrar o profundo significado dos laços que nos conectam através do tempo, da vida e da eternidade. Hoje eu estou vivendo essa situação aí, né? Da netinha que chegou. Então, o nosso tema é família, laços de sangue, laços da alma. E vamos destacar o que seria família pelo laço do sangue e pelo laço da alma. Ah, quer dizer que tem família espiritual? Tem. Tem parentela corporal e parentela espiritual. Não é difícil da gente ouvir isso, né? É bem lógico. Então, a família de sangue é essa, na qual a gente nasce, através da nossa mãe, né? Que nos gera, que nascemos por ela, do nosso pai que oferece seus gametas, né? A formação desses dois gametas que nos dá esse corpo, e nós vamos ver em outros momentos que o perispírito vai dar o formato nesse corpo aqui, de acordo com as vibrações que estão guardadas nesse espírito e nesse perispírito. Não tem problema eu falar agora, porque na hora que repetir vai ser melhor, né, dele? Ele é como se fosse a forma do bolo. Se tiver amassado por conta de um deslize nosso, o bolo é o corpo. O bolo vai sair com um defeito no lugar daquela energia ali que não foi bem trabalhada, né? Nós temos obrigação com a nossa família de sangue? Claro, porque se é aqui que a gente faz a nossa evolução, é no mundo das experiências que a gente evolui. Nós temos responsabilidade com os nossos familiares, os nossos que nos antecedem, os que já partiram também, os que ainda estão vivos e os que virão. Uma vez perguntaram para o Divaldo assim: quando que eu devo começar a educar meu filho? Ele perguntou, era uma jovem, eu estava do lado. Quantos anos você tem? 28 anos. Aí ele falou assim, há 28 anos você já deveria estar educando o seu filho. Porque se a gente não vende o peixe que a gente não tem. Não adianta a gente vir com teorias se a nossa energia não tem nada daquilo que a gente está ensinando e pedindo para o filho fazer. Principalmente porque os filhos são espelhos dos seus educadores. O filho é como se eu colocasse o espelho, que sou eu, na frente dele. Ele vai se comportar, na maioria das vezes, reflexo do ambiente onde ele está sendo cunhado, vamos dizer assim, né? Então, temos responsabilidade. O que quer que aconteça, ou que tenha acontecido com os nossos antepassados, gratidão, vocês viveram e fizeram o que puderam. Se eu tivesse no seu lugar, talvez eu faria o mesmo. A gente só dá o que tem. Na minha família, nós tivemos um avô assassinado, amando da própria mãe. Eu vou
condenar a minha bisavó? A minha tataravó, bisavó, não fiz a conta. Não, é um espírito endividado consigo mesmo e vai colher, deve estar colhendo as consequências das ações. Não julgo. Eu hoje estou aqui porque ela existiu um dia. Sou grata. E qual é a nossa obrigação quando a gente tem muita crítica aos nossos antepassados, ou distantes ou próximos? A gente critica muito, porque meu pai isso, porque minha mãe isso, meu irmão mais velho isso, minha tia isso. Seja melhor. Não está tão errado? Então, nossa obrigação é ser uma edição melhor. Já consegue identificar onde foi o erro deles? Faz melhor. É assim que a gente melhora a raça. E cada geração precisa ser melhor do que a geração anterior. Nós sermos melhores do que os nossos pais não é cobiça, é dever, é honrá-los, é transformar o muito ou pouco, ou mais ou menos, ou o que eles nos deram, no melhor que nós podemos fazer. E se não recebemos tanto quanto queríamos, façamos nós então, porque nós somos ótimas. Eu sou ótima, né? Não recebi o tanto que eu merecia. Eu sou maravilhosa, então faço eu, não é assim? Aí é justo. Então, os encontros, precisamos honrar a vida que recebemos pelos laços de sangue. Graças a Deus, segundo os espíritos, existe uma fila enorme no mundo espiritual, de espíritos precisando, pedindo condições de reencarnar, mas são tantos, não existe famílias para tantos espíritos que precisam e gostariam de ter uma oportunidade. Então, se nós tivermos oportunidade, honremos. Hoje eu falei com a minha filha isso. Filha, vocês são felizardos. Receber a autorização divina, e esse espírito também, para poder reencarnar e trabalhar os anos que forem permitidos na sua estrada evolutiva. Então, tudo que eu estava preparando é o que eu realmente estou sentindo no fundo do meu coração, com muita gratidão a Deus hoje, principalmente. Então vamos. Para que tudo faça sentido, é preciso se perguntar. Pergunte-se. De onde venho? De onde vem? Não é lá de Sabará, ou lá do Rio de Janeiro, ou lá do Ipatinga, sei lá como é que chamou a cidade que eu esqueci. Não, de onde eu vim, de onde venho? Eu venho desse percurso que foi colocado aqui. Eu venho dali. Nas últimas existências, eu venho da convivência com grupos de humanos. Nós vamos chegar lá. Para onde eu vou? Para onde eu quiser. Eu nem tenho a pergunta aí, eu vou acrescentar uma. Quando? Quando eu quiser. Deus não tem pressa. As leis estão prontas. O livre-arbítrio é uma aquisição do ser humano. Nós estamos num momento de aprendermos a usar o nosso livre-arbítrio. Com quem caminho nesta travessia? Para onde eu estou indo? De onde eu venho? Para onde eu estou indo? Com quem eu caminho? Quem são meus irmãos? Quem é meu pai? Qual a característica dessas pessoas? A minha avó que me criou? Ou a vizinha da minha mãe que convive muito? Às vezes os amigos convivem mais que os próprios familiares, né? Tem história de todo jeito, né, gente? E quais laços a vida me convida a compreender e aprimorar? Compreender e aprimorar. Então agora nós vamos pegar alguns conceitos da glória divina às balizas subatômicas. Então lá das alturas, dos espíritos mais do que puros, porque nossa mente também não consegue nem imaginar algo melhor do que os espíritos puros, né? Pela nossa própria condição. Mas vamos de lá.
até as balizas subatômicas, lá dentro do átomo. O universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Então, como se fossem as pequenas marolinhas no mar imenso, né? Então, isso está no capítulo 3 do livro Pensamento e Vida. Olha que beleza isso, e nós estamos nisso, gente. Olha nós aí, né? Alegrai-vos. Não há evolução para o espírito sem o relacionamento. Tem aquele ditado, né? Pedra que... Como é que é, gente? Fala, pedra que não... Pedra que muito se muda, não cria linha. Pedra... Que muito se muda, não cria linha. Então, aqueles seixos no fundo dos rios, eles são redondinhos porque eles se atritaram ali com os movimentos da vida, do tempo, das circunstâncias. E quando a gente está muito cheio de aresta e a vida vem e traz um acontecimento difícil para nós, como diz Paulo de Tarso, em tudo dai graças. É momento de fazer um polimento em alguma coisa. Se está ferindo, é porque tem aresta, né? Aí, lá no 4º mandamento, olha lá, hein? Lá atrás, nas tábuas da lei. 4º mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. Opa! Então é para eu considerar a família. A família é importante. Mais do que um dever social, este mandamento revela uma lei espiritual. O que é honrar, gente? É compreender limitações. Quando a gente compreende limitação, a gente fica menos, né? Menos intolerante, menos exigente, menos arrogante. Então, a gente percebe que a pessoa tem limitação. Para que eu vou ficar incomodando a pessoa? Eu compreendo, porque eu não sou limitada, né? Eu não tenho limitação, estou ótima. Então, se eu estou ótima, eu tenho a obrigação de compreender aquele que está limitado. Só que todos nós temos limitações, né, gente? Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente assume uma posição muito arrogante e a gente às vezes não tem espelho em casa. Precisamos de ter. Então, o que é honrar? É respeitar histórias. Nossa, porque a minha mãe isso, minha mãe aquilo, mas quantos anos minha mãe tinha quando aconteceu aquela situação? Nossa, ela tinha 18 anos. O que é uma pessoa de 18 anos, gente? Sem condição, sem estudo, sem nada. Então eu tenho que ter compaixão. Eu tenho que me colocar no lugar dela. Eu estou pegando ela como exemplo. É respeitar histórias. Será que se eu estivesse na pele dela eu teria condição de fazer como ela fez? Eu com a minha paciência ou a minha impaciência, será que eu faria? Talvez não. Então, eu me curvo e reverencio o que você conseguiu fazer, minha mãe. Porque foi o melhor que você pôde fazer. Cuidar com dignidade. Ah, mas eu já estou cansada, todo dia eu tenho que fazer isso. Tudo passa. Só não vai passar o amor que aprenderemos a sentir por todos. O amor não vai passar. Todas as outras coisas vão passar. Esse amor nós ainda não temos a experiência dele. São previsões, né, que os bons espíritos trazem. Romper ciclos de desamor. Ah, eu faço isso porque todo mundo faz, então eu faço também. Não faça. Não responda com a mesma moeda de forma alguma. Seja você a virada da chave. Isso é aprender a honrar pai e mãe. E
respeitar os laços sanguíneos, né? Os laços da parentela corporal. E perdoar. Essa palavra é fogo, né, gente? E vamos renovar aqui os nossos votos. Eu tenho um amigo muito querido. Nós dois, ou uma amiga, temos muita afinidade. Eu a quero bem, ela também a mim. E existe uma outra pessoa que me fez um mal muito grande. O meu amor por aquela pessoa será, nesse momento, do mesmo tamanho e com a mesma vibração que eu amo essa amiga ou esse amigo? Não. O que é amar e perdoar? É não desejar o mal. Porque até então a gente fala assim, tomara que morra. Tomara que, sei lá o quê, nem quero falar para não gerar energia. Tomara que aconteça pior. Não. Segue seu caminho. Eu vou tentar arrefecer o meu coração. Eu vou tentar deixar o meu coração livre. Porque às vezes, existem até psicografias, muitas vezes, aquele que foi o algoz já fez o seu processo de resgate, já fez a virada de chave, já está lá longe, e o outro que foi lesado está lá ancorado na falta de perdão. Ele ficou para trás e o outro já avançou. E ele é obrigado a ficar comigo, que me senti lesada? Não. Eu vou encontrar no caminho outros que estão na mesma frequência que eu. Olha que sério isso. Então, isso é honrar pai e mãe. E aí Jesus, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora. Jesus estava falando. E mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E Jesus responde, ele sempre, né, o mestre dos mestres, por excelência, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então agora nós estamos vendo o outro tipo de parentela, a parentela espiritual. Não são os irmãos consanguíneos estavam lá, mas não comungavam das ideias de Jesus. Eles não seguiam. Então ele pergunta, quem são meus pais? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então agora a família de fato dele, espiritual, é aquela família que tem afinidade energética de propósitos, de metas. Tá certo? Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Por isso que nós, vou trazer aqui o exemplo da nossa casa, nós que estamos no caminho espírita, pelo menos nessa existência, estou falando principalmente para os nossos amigos de mais décadas atrás que estão presentes aqui. Por que a gente se ama? Porque nós comungamos com a mesma energia de metas, de nos autossuperarmos, na medida do que conseguirmos, termos compaixão, sermos éticos, estudar, cuidar da gente, do corpo, estudar para conhecer essas coisas, para não cair nas armadilhas do mundo, uns ajudando os outros, sustentando, igual estaleiro de tomate, né? Cheio de pauzinho ali para os tomatinhos não cair. A gente faz isso, a gente manda uma mensagem, fulano, ciclano, vamos fazer isso, quem sabe assim é melhor, né? Então estamos unidos por essa parentela espiritual. E só uma coisinha,
Lá em cima é quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Falei. Então, o Instituto da Família tem função educadora e regenerativa. Quando a gente leva a vida a sério, nós teremos duas construções: educação, autoeducação. Vamos promover educação, porque a gente vende o peixe que tem. Há aqueles que passam por nós, a gente dá um palpite, dá uma opinião, olha, presta atenção nisso, vamos aguardar assim. E aí a gente vai construindo o entendimento das relações éticas para a gente não ferir, para a gente não passar por cima dos outros. É assim que funcionam os bons grupos. Confiança, nada de fofoca. Se precisa de falar alguma coisa, chama, fala com jeito, né? Então, e a função regenerativa. Então eu vou ler a função educadora pela bênção do esquecimento. Que esquecimento? Infância é momento para introjetar novos hábitos. Quando o espírito renasce no corpo, e aí nós agora vamos puxar a multiplicidade das existências, a reencarnação e as leis de causa e efeito, que são embasamentos da doutrina espírita. Por que eu estou nascendo e encontrando com esse grupo agora? E eu, Daphne, não sei. Igual quando eu entro e me matriculo numa escola, eu não sei por que o professor vai me ensinar aquilo, mas que ele vai me ensinar, vai. E que num dado momento eu vou usar. Né? Uma cirurgia, por exemplo, quando eu estava estudando acupuntura, o professor chegou lá com uma bolinha de tecido, umas agulhas usadas. Hoje vocês vão começar a treinar o movimento para puncionar o corpo. A gente começou na bolinha de pano, depois a gente foi no tomate, depois chegamos um dia lá, tinha álcool, algodão e agulha nova. Eu falei, meu Deus, hoje é em mim. Hoje vocês vão aplicar em vocês. Nossa, não entrava agulha de jeito nenhum, né? O medo da dor. Aí a gente, então, ok, vocês vão aplicar uns nos outros. Aí no outro a gente tem coragem, né? O Virgílio foi minha cobaia há muito tempo. Então é isso, gente. Então a criança nasce, o espírito, ele está num processo de esquecimento. O bebezinho que nasceu hoje, ele está ali tenro, frágil, não conhece nada, nem sabe de si, não sabe nada. A natureza vai puxar. Com a cobertura daqueles que estão incumbidos, né, de proteger, de promover, de mostrar o caminho, de conduzir, até soltar a mãozinha, vai minha filha está lá no outro hemisfério, o coração está na mão aqui, né? Mas precisa de ir, porque os pássaros precisam voar. Mas a gaiola tem que ficar aberta. Se precisar de voltar, enquanto pudermos, estamos aqui. Hoje eu falei com ela, filha, eu quero te falar isso hoje, porque eu estou encarnada, porque vai que, né? Deus me chama de uma hora para outra e eu não falei, eu quero falar. Declarar o amor, gente, às pessoas, o querer bem. Se um dia eu não estiver aqui, nunca duvide que eu estarei perto de você quando você precisar. Então, é um momento de nós, enquanto educadores, introjetarmos bons mapas de comportamento, porque a argila está fresca. Né? A maternidade regenera pelas aquisições dos nossos hábitos mais felizes e conscientes, porque a gente introjeta novos mapas de comportamento. Aí a gente supera melhor o que antes era difícil, agora não é mais. Porque eu aprendi, já entendi por quê. Eu já sou uma pessoa diferente do que eu era ontem. Né? A maternidade e paternidade é uma das mais nobres funções dadas a um espírito. Os pais têm créditos divinos pela tarefa que se oferecem. É a renúncia. Eu podia ir lá para o show, não vou para o show. Eu tenho uma criança pequena em casa, precisa de ter gente que a ama perto dela. Eu não vou deixar ela na mão de qualquer um, ainda mais nos dias de hoje. É nosso, como diz assim, o dono do boi que pega no chifre, né?
Resolveu ter? Cuida. Porque é um Espírito de Deus emprestado por hora. É nossa responsabilidade. Que pudermos. Em muitos grupos familiares com vinculações espirituais, é comum o encarne de espíritos com dificuldades. Então vamos ver, tem um grupo familiar que todo mundo é afim, mas tem um que destoa, dá trabalho. Não vou falar que é ovelha negra porque não é, mas dá trabalho, né? Tem mais dificuldade. Por quê? Porque às vezes são espíritos bons que resolvem se unir para acolher e ajudar aquele espírito que está com maior dificuldade. Então a obrigação de quem tem mais consciência é ajudar o que está com menos consciência. Muitos podem se sentir deslocados na família a qual pertence por estar dessintonizado do grupo. Mas não existe acaso, existe um motivo pelo qual aquele nasceu ali. Às vezes é o contrário, a família toda é da pá virada. E tem um que segue um caminho, constrói, descobre um negócio, tem uma vida digna. Por quê? Era genética melhor? Espiritual, sim. Corporal? Não. Não é por causa do DNA. Não. As famílias que vão crescendo em laços espirituais irão formar as falanges espirituais que atuarão pelos tempos sempre afins. Que bom que nós não precisamos nos separar. A gente só separa aqui quando desencarna. Mas é tão bom a gente trabalhar com amigos, né? Quando a família tem afinidade. Não é? Ai, eu não queria nunca mais separada de fulano, ciclano, beltrano. Caminhar com essas pessoas é tão bom. Não precisamos. Vai ter momento que a gente vai estar reencarnado ali, resolvendo algumas questões, outro vai estar reencarnado no outro âmbito, resolvendo as questões, mas na hora vai ter um momento que vai reencontrar todo mundo e é isso. Né? E a gente vai se reencontrar várias vezes. Então, olha que interessante. A nossa vida é semelhante a esse rio. Ele nasce de uma fonte, passa por montanhas, por vales, enfrenta obstáculos. A nossa vida é espiritual. Não estou falando a física só não, tá? Espiritual. Ali, não sei, está bem fraquinho para vocês, mas aquelas bolhazinhas, tem lá Deus, já sabemos de Deus, já demos um retoque, né? É soberanamente justo e bom, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E tudo acontece por conta do amor divino. Lei de causa e efeito, que vai determinar o porquê que hoje eu nasço, né? Tenho esses filhos, tive os pais que tenho, os pais que tenho, né? E etc. Porque eu estou aqui por opções, mas provavelmente por conta de incumbências também, compromissos assumidos, né, etc. E todos. Né? A evolução moral é a nossa meta, né? O destino dos espíritos. Qual é o nosso destino? É o mesmo do rio que vai... Onde que o rio vai terminar, gente? No mar. É retornarmos ao Criador agora, trazendo conosco todo o arsenal de aprendizado. Como Jesus disse, eu e o Pai somos uno. Ele sabe a vontade do Pai. Ele começou como a gente, simples e ignorante. E agora ele é aquele que retornou ao mar. Ele não é o mar, mas ele retornou ao mar. É? Então somos nós. Então pense nos acontecimentos da sua vida, nada é por acaso. E sempre busque o melhor. Sempre busquemos o melhor. Estaremos sempre protegidos, impulsionados. E quando, mesmo buscando, não acontecer o que estamos desejando, é porque às vezes não é o momento ou não é aquele caminho. Porque estamos também em encarnações, muitas vezes, de expiações e de provas.
Então essa tela, é a descrição disso que eu acabei de falar com vocês. E é nesse grande fluxo da existência que os laços se formam, se renovam e se fortalecem. Almas se reencontram, compromissos se atualizam, ok? Nós chegamos lá no mundo espiritual, conquistamos, conseguimos, pelo menos metade da tarefa foi feita. Então nós vamos pedir a Deus e a Jesus, aos benfeitores, que nos protejam para que a gente possa dar continuidade no próximo momento. E aí reencarna aquela leva toda de novo, né? O mundo espiritual tem trabalho para planejar e para assessorar cada reencarnação. Almas se reencontram, compromissos se atualizam, afetos atravessam o tempo. E aí a pergunta de novo. Para que tudo faça sentido, é preciso agora responder. Não só perguntar, responda para você. Depois vocês coloquem lá na tela grande para poder visualizar melhor. Escrevam, meditem em cima dessas coisas que a gente está trazendo. De onde venho enquanto ser espiritual? Para onde eu vou? Vai demorar, mas me tornarei espírito puro, onde eu mergulharei no mar, compreenderei a divindade, o Criador das vidas. Com quem caminho nesta travessia? Com espíritos fáceis, com espíritos difíceis, com quem às vezes eu lesei no passado, com quem fui lesado, etc. Ou com algum grupo afim que viemos para uma tarefa que o nosso problema maior não é dentro de casa, mas sim outros obstáculos numa comunidade. Tem de tudo, né, gente? Quais os laços a vida me convida a compreender e a aprimorar? Quando a gente virar e falar assim, cruz credo, não quero encontrar com essa pessoa não. Para e pensa. Por quê? Se for aquele que me lesou e eu não quero mais o contato, porque eu preciso de seguir leve, mas eu não desejo mal, ok, porque eu também tenho esse direito. Mas se é só por conta de implicância minha, aí eu estou precisando de repensar. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Perguntou Jesus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre de sua mãe? Aí fica fácil, né, gente? A doutrina espírita nos ajuda. E Jesus respondeu, em verdade te digo que quem não nascer da água, olha os laços do sangue, e do Espírito, a renovação de si mesmo, a regeneração, renascer enquanto Daphne. Hoje eu amanheci uma pessoa melhor porque eu consegui superar uma sombra. Isso é renascer do Espírito. Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é o reino dos céus? É a paz de espírito, é a paz de consciência, é a plenitude, é poder dizer eu e o Pai somos um, é a felicidade que não é deste mundo, ela é para daqui a muitos mundos. Né? O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Está em João, capítulo 3, versículo 3 a 6. E eu agradeço a paciência de vocês, espero que tenha contribuído e agradeço imensamente essa casa que nos acolhe e nos oferece a oportunidade de trabalhar, de estudar e de progredir. Uma boa noite a todos.